Você pode abrir sua Bíblia comigo em Marcos, no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 14, e nós vamos ler os versículos 66 a 72. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 66 até o versículo 72. Quantos irmãos acham Marcos 14, de 66 a 72? Eu queria começar não lendo, mas falando algumas coisas. Às vezes nós fracassamos. Você já teve algum fracasso? É uma experiência muito amarga fracassarmos. Já me deparei com pessoas que enfrentaram fracassos em várias áreas. Fracasso profissional. Às vezes falência, perda de bens, negócios fechados. Como isso dói, como isso nos abate. Às vezes o fracasso numa área em que praticamente nós não gostaríamos de fracassar. Um profissional de saúde, por exemplo, que erre, muitas vezes a pessoa está sendo vitimada para sempre. Mas um dos piores fracassos que nós podemos ter é em casa. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz uma frase que é dele, que eu acho extraordinária. Ele diz assim: não há sucesso que compense o fracasso dentro de casa. E às vezes fracassamos em casa. Às vezes nos sentimos fracassados como pais, fracassados na criação dos nossos filhos. Às vezes o fracasso é na vida conjugal, fracasso no casamento, e isso é triste, porque é fracasso nos nossos relacionamentos. E fracasso sempre deixa feridas, custam a cicatrizar. A gente sabe a história de Thomas Edison, que depois de várias tentativas e vários fracassos, finalmente ele conseguiu fabricar a lâmpada elétrica. Um dia ele acertou, mas vieram antes muitos fracassos. E mesmo que recuperemos de alguns fracassos, fracassos deixam marcas na vida. Mas às vezes nós fracassamos com Deus. Fracassamos com Deus. Assumimos um compromisso com Ele e não os cumprimos. Às vezes o nosso fracasso está ligado à nossa conduta moral. Nós não conseguimos simplesmente andar nos padrões de Jesus Cristo. E aí vem uma sensação de desânimo muito grande, um abatimento que sempre cai sobre nós. O maior fracasso da Bíblia, me parece que está na pessoa de Judas Iscariotes. Mas depois de Judas, é Pedro o homem que mais vergonhosamente fracassou. E a gente vai lendo sobre Pedro, e Pedro era extrovertido, ele primeiro falava e depois pensava no que falou. Primeiro ele agia, depois pensava no que fez. Ele foi usado por Deus e foi o primeiro a dizer sobre Jesus: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E ele falhou num dos momentos mais importantes do ministério de Jesus. E agora nós vamos ler Marcos 14, versículos 66 a 72. Diz assim, leio na versão século 21. Pedro estava na parte de baixo, no pátio. Então chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E quando ela viu Pedro, que ali se aquecia, fixou nele o olhar e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não sei, nem compreendo o que dizes.
e saiu para o alpendre. Quando a criada o viu, começou de novo a dizer aos que ali estavam: esse é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram novamente a Pedro: certamente tu és um deles, pois também és galileu. Ele, porém, começou a proferir maldições e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Nesse instante, o galo cantou pela segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus dissera: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E caindo em si, começou a chorar. Como é que o fracasso chega? Esse texto nos ajuda a entender como muitas vezes o fracasso bate à nossa porta. Como nós falhamos. Como é que ele chegou no coração de Pedro? Há 3 atitudes de Pedro para o seu fracasso espiritual. E eu queria ler com vocês de novo ler agora os versículos 27 a 31 desse mesmo capítulo. Pedro é avisado e é dito assim: e Jesus lhes disse: todos vós desertareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Todavia, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galileia. Ao que Pedro lhe disse: ainda que todos desertem, eu nunca desertarei. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Mas ele repetia com veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Quem narra isso é Marcos. O evangelho de Marcos é considerado como o evangelho narrado por Pedro. É que as informações de Marcos foram colhidas junto ao apóstolo Pedro. Então ele não estava descrevendo uma suposição, não foi algo que ele pensou. Certamente ele narrou algo que o próprio Pedro descreveu a ele. Foi narrado por Pedro. E ele diz que tudo começou com a autoconfiança. E quando a gente começa a dar uma suprema importância para nós mesmos, quando nós começamos a confiar no nosso taco, quando nós nos tornamos autossuficientes, muitas vezes ficamos também negligentes. E isso me faz lembrar, vocês não eram dessa época, mas eu era pequenininho, do tamanho de um botão, e era recém-nascido quando o Brasil ganhou a Copa de 58. E o Brasil foi bicampeão no futebol na Copa de 62. Aí veio a Copa de 66 em Londres. É lá em Londres que vai haver olé com o nosso time comandado por Pelé, olé, olé. Era isso, era essa música. Olha, eu conheço até a música, tinha 9 anos de idade. Irmãos, aí eles convocaram 48 jogadores. Presta atenção, 48 jogadores. E fizeram o time branco, o time verde, o time amarelo e o time azul. 4 times hospedados no Hotel Pinheiros, aqui em Teresópolis. Tá? Hospedados lá. E todo mundo achando que ia ser maravilhoso, todo mundo ia ganhar, tricampeões, irmãos. E foi uma vergonha danada, aquele time autoconfiante, perdeu da Bulgária. Irmãos, quem é Bulgária no cenário futebolístico? Perdeu da Bulgária, ganhou da Hungria e perdeu para Portugal de 3-1. Às vezes, na vida espiritual, nós nos julgamos tão fortes, tão superiores aos outros, que quando vemos, caímos. E aí,
encontramos crentes, ou então encontramos crentes e eles tropeçam e caem, e nós dizemos: fracote, que vergonha, relaxados, se fossem dedicados como eu, não passariam por isso. E a nossa presunção e a nossa autossuficiência está nos fazendo próximos também de cairmos. Achamos que temos força, superdimensionamos a nossa capacidade, e quando vemos, para o nosso desgosto, nós percebemos que nós não somos o que pensamos, e aí tropeçamos e caímos também. Pedro dizia: ainda que todos se escandalizem, eu jamais me escandalizarei, jamais causarei escândalo. A arrogância produz autossuficiência, a autossuficiência nos leva à negligência. Fracassamos quando supervalorizamos o nosso caráter espiritual, a nossa experiência com Deus, e nos achamos supermaduros e nada vai nos fazer cairmos. Como é que nós fracassamos? Além da autossuficiência, autoconfiança, muitas vezes nos julgamos superiores, fortes, melhores, com o melhor estofo, e aí, em segundo lugar, nós muitas vezes nos tornamos superficiais, e tão autoconfiantes, somos superficiais. No Evangelho de Mateus, no relato paralelo a esse, depois que Pedro foi avisado de que negaria Jesus, Jesus chamou juntamente com outros discípulos que eram os mais íntimos e disse: eu preciso da companhia de vocês. E aí foi até o Getsêmani, perto do Getsêmani com eles, e disse: eu preciso, eu quero, eu desejo que vocês fiquem aqui. Eu vou ali adiante e vocês fiquem em oração, orando por mim. Vocês podem fazer isso? Orem por mim? Podemos. E aí, o texto de Mateus diz que Jesus foi mais adiante orar, e quando voltou, encontrou os 3 dormindo. E Jesus disse para Pedro: nem uma hora pudeste orar? Você não pôde orar por mim nem uma hora? Eu pedi que vocês orassem, vocês não conseguiram ficar em oração. Uma hora parece até a gente, né? Parece até a gente, irmãos. Eu acho que essa frase dita por Jesus a Pedro também é aplicada à minha vida. Nem uma hora pudeste orar. Esse foi o único momento na vida de Jesus em que ele pediu apoio. Foi o único momento em que ele precisou dos discípulos e eles foram dormir. Hoje nossas igrejas, elas também querem coisas rápidas. Os evangélicos, como eu disse hoje de manhã, crescem no Brasil, se expandem pelo nosso território, mas a nossa fé não tem 1 centímetro de profundidade. Nós queremos hoje coisas rápidas, dinâmicas, enérgicas, pessoas que nos sacudam, mas poucos querem que as pessoas que estão à frente das igrejas nos levem à reflexão. Pensar nos custa muito, é melhor balançar o esqueleto. Aí louvamos, pulamos, decretamos tanta coisa para Deus, e às vezes a palavra de Deus não entra no nosso coração, porque estamos tão cansados depois de tanto louvor, que não temos mais preparo físico para ouvir a voz de Deus. Nossa grande ênfase hoje não é criar raízes no que cremos. A nossa grande ênfase hoje não é ter solidez espiritual, não é profundidade de fé na fé. Hoje o que nós queremos é festa.
vivemos em função de celebração e não em função do conteúdo da nossa fé. E a vida cristã, para muita gente, se resume a 1 hora de culto. Só leem a Bíblia na igreja, só fazem oração na igreja, não estudam a Bíblia. Conclusão, não tem substância, só tem casca, aparência, sem conteúdo. Isso me faz lembrar de um escritor que contou a história de um homem que se dizia cristão na América do Norte e que ele era exportador para a China. Então, no inverno, ele levava carregamentos e mais carregamentos de ídolos para os chineses. E no verão, ele participava com muito ardor da campanha para enviar missionários cristãos à China. Está entendendo? O sujeito exportava ídolos. E, no verão, ele participava da oferta para enviar missionários que fossem pregar o evangelho e fossem falar contra a idolatria. E esse homem fez a sua vida e ganhou dinheiro assim, exportando idolatria e enviando missionários para pregar contra a idolatria. No final da vida ele fez uma avaliação e ele se comparou a uma casca de cebola. Você tira a primeira casca da cebola, o que vem? Quê? Aí você tira aquela casca, o que vem? Aí você tira aquela casca, o que vem? E você vai tirando, e vai tirando, e vai tirando, e depois acabou a cebola, porque é casca sobre casca. Há pessoas assim. Segunda razão, porque Pedro fracassou, a sua superficialidade. A terceira razão que levou Pedro ao fracasso, e que leva muito crente ao fracasso, era a companhia inadequada. Não sei se você prestou atenção. Pedro, ele devia estar com os discípulos, mas foi sentar-se com os zombeteiros. Ele foi sentar-se junto àquela turma que estava ali para papo, saber o que estava acontecendo ali, as novidades, zombar um pouco, ver como é que estava a situação de Jesus. E a Bíblia no Salmo 1 diz assim: bem-aventurado que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. O foguinho aqueceu as mãos de Pedro, mas congelou o seu coração. Leia os versículos 70 e 71. Mas ele negou outra vez. E pouco depois os que ali estavam disseram novamente a Pedro: certamente tu és um deles, pois também és galileu. Ele, porém, começou a proferir maldições e a jurar: não conheço esse homem de quem falas. Irmãos, o texto não diz. Mas eu começo a ler esse texto e começo a inferir o seguinte. Deixa eu frisar isso, o texto não diz. Eu, Renato. Ele começou a usar a linguagem que ele estava ouvindo ali. Se as pessoas falavam de uma maneira que logo você via que não eram pessoas comprometidas com Cristo, ele tinha que usar também as mesmas palavras. Então ele começou a usar um vocabulário que não era o vocabulário daqueles que andavam com Jesus. E ele começou então a imitar aqueles outros porque ele estava em má companhia. Eu tenho um amigo que durante um tempo ele ficou muito impressionado com um senhor que apareceu na sua igreja. E aquele homem era um homem muito extrovertido e volta e meia o convidava para sair com ele no carro. E lá no carro, aquele homem que se dizia cristão, evangélico, ele no trânsito ele parecia tudo, mas o sujeito era desbocado, o sujeito criava encrenca,
O sujeito batia na lataria, falava mal, xingava. O cara fazia tudo. E ele andou tanto naquilo, um dia ele pegou o carro e entrou lá na frente, o cara falou para ele, ele xingou também. Pastor, irmão, xingou, ele falou, de repente eu xinguei. E de repente eu comecei a ver que eu estava ficando agressivo também no trânsito. E eu descobri que eu precisava me converter no trânsito, porque eu estava ficando incrédulo. E a influência daquele homem, aí eu tomei uma decisão, pedi perdão a Deus e disse, Deus, eu não ando mais com esse homem. Má companhia. Irmãos, é isso, tá? Quantas vezes cultivamos companhias inadequadas, inclusive na internet. Deixa eu repetir. Quantas vezes cultivamos companhias inadequadas, inclusive na internet. Vamos acessar páginas que um crente não devia acessá-las. E às vezes os nossos adolescentes acham que os valores da rua são mais importantes que os valores da igreja. Recebem ensinamentos na igreja, não, mas escutam mais as bobagens das ruas. E então, por causa da pressão dos grupos, para não serem diferentes, porque necessitam se sentir aceitos pelos grupos ou pelo seu grupo, vão fazer o que todo mundo faz. Mas mãe, todos os meus amigos fazem. Já ouviu essa argumentação? Mãe, todos os outros pais nem ligam com isso, por que a senhora não está deixando eu fazer isso? Irmãos, eu li para vocês a última acusação feita a Pedro. Já na primeira acusação, ele deveria ter percebido que aquela companhia que ele estava era uma companhia perigosa. Mas ele insistiu em permanecer ali e então veio o fracasso. E ele começou a praguejar e a jurar. Aquele homem que tinha dito, ainda que me seja necessário morrer contigo, nunca te negarei. Agora está praguejando. E não é só uma declaração, é uma jura. Não conheço este homem de quem falais. Então, autoconfiança, que produz arrogância, falta de seriedade espiritual e convivência com companhias que não são as melhores, dão o resultado do versículo 72. E caindo em si, começou a chorar. Eis o reconhecimento do fracasso. Agora, o mais importante para mim, olhando para esse texto, não é o nosso fracasso. Estamos sujeitos a fracassos. Como é que Deus trata os fracassados? É isso que me importa hoje. Nós conhecemos muita gente que, se você não cumprir o padrão dessas pessoas, você não serve mais para nada. Você já brigou com alguém? Eu creio que sim. Você tem irmão? Se tem irmão, já sei que você já brigou. Você já falhou com alguém e depois não sabia como chegar e conversar com essa pessoa de novo? Já aconteceu com você? Isso acontece muito com a gente, não? Nós ficamos sem graça e muitas vezes não sabemos como nos aproximar dessas pessoas de novo. E agora, o que eu falo? Às vezes, quando nós ofendemos alguém ou erramos com alguém, nós não sabemos muito bem como chegar perto dessas pessoas para reiniciar ou tentar reiniciar uma amizade, um companheirismo, né? Curiosamente, Jesus age diferente. Ele não abandona o fracassado, ele não desiste do fracassado. A gente indo para Marcos 16, no capítulo 16, o último capítulo de Marcos, Jesus está ressuscitado.
E os anjos avisam as mulheres que apareceram na sepultura no dia seguinte. Disse assim: mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis como ele vos disse. Ele podia ter dito assim: olha, vocês agora vão, digam aos discípulos para eles irem para a Galileia, como eu combinei com eles. Mas ele não diz isso. Você reparou o que ele disse? Digam aos discípulos e a Pedro. Ele faz questão de citar o nome de Pedro. Olha, vocês vão falar com os discípulos, mas vocês não vão se esquecer de falar com Pedro. Eu quero Pedro lá. Que coisa maravilhosa, ele não se esqueceu de Pedro. Ele ainda tem algo a fazer na vida de Pedro. O anjo não diz assim: Jesus quer se encontrar com todos, menos com Pedro. Ou Jesus quer se encontrar com todos, mas Pedro ele nem quer ver. Nem de longe pense em falar alguma coisa para Pedro. Não, nada disso. Ele tem algo a fazer na vida de Pedro, ainda que Pedro tenha fracassado. Segunda coisa que Jesus fez com Pedro foi tomar a iniciativa de reatar a confiança, dando-lhe uma nova oportunidade. E se você sabe, a história está narrada no Evangelho de João, no capítulo 21. E no capítulo 21, os discípulos vão pescar. Pedro, em João 21, ele está achando que Jesus nunca mais vai aceitá-lo. E ele então, como era um líder, era extrovertido, ele disse o seguinte: olha, vou pescar. E Pedro, antes de ser discípulo de Jesus, era pescador. Ele tinha uma companhia de pescas. E o que ele fala é: olha, de hoje em diante, o meu relacionamento com Jesus acabou. Eu fracassei e de hoje em diante eu sou pescador, vou ser pescador e a minha vida é pescar. Ele estava fazendo uma ruptura, ele estava se separando daquele ministério que Jesus o havia chamado. E sabe, ele tinha uma influência tão grande que 7 outros discípulos falaram: nós também. E eles vão pescar, eles conheciam o mar da Galileia na palma da mão, eram pescadores profissionais, e eles pescam a noite toda e não pegam nada. E Jesus aparece na praia pela manhã, conhece o relato, só estou refrescando sua memória. E Jesus aparece de manhã e pega uns peixes e começa a colocar num braseiro aqueles peixes. E quando vê longe aqueles seus discípulos pela manhã, grita assim: vocês têm alguma coisa de comer aí? Ele não perguntou: quantos peixes vocês pescaram? Não perguntou isso. Mas Jesus estava testando o fracasso deles. Ah, meus queridos, longe de Jesus, a nossa vida é um fracasso. Você quer se afastar de Jesus? Você está se preparando para um grande fracasso. Você quer se separar de Jesus? Prepare-se para a tristeza. E aí Jesus fala: vocês têm algo com que comer? E aí João diz assim: é o Senhor. E Pedro era aquele cara que primeiro agia e depois pensava. Ele pulou e começou a nadar. E veio diante de Jesus, e era Jesus. E Jesus preparou um braseiro, e Pedro tinha negado a Jesus também no braseiro. Lembra-se? Jesus preparou o cenário para aquele diálogo. E aí Jesus vai e diz: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros?
Eu gosto muito dessa pergunta, sabe por quê? Porque essa pergunta no original, ela é indefinida. Nós não sabemos para quem Jesus estava apontando. Nós não sabemos se ele estava apontando para os outros discípulos. E eles estão, você me ama mais do que ama a João, ama a Tomé, ama a Judas, que não Iscariotes, ama mais do que esses outros discípulos. E, irmãos, essa pergunta é pertinente porque Pedro tinha dito o seguinte: ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Então ele está perguntando, você me ama mais do que eles me amam? Talvez fosse essa. Mas a pergunta também cabe o seguinte: você me ama mais do que eles me amam? Você me ama mais do que os outros me amam? E era isso que Pedro achava: eu amo mais do que esses outros amam. Ou então, você ama eles mais do que a mim? Ou então a pergunta podia ser: você ama mais isso aí, esses barcos, esses peixes, essa rede, do que me ama? Tudo isso se encaixa naquela pergunta neutra feita por Jesus. Era uma pergunta muito profunda. Curioso, era Jesus que devia se sentir ofendido. A parte ofensora nem sabe como chegar para lhe pedir desculpas, mas quem toma a iniciativa é a parte ofendida. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Podemos falhar espiritualmente com Deus, mas tenha em mente que Ele não nos abandona e sempre tomará a iniciativa de restaurar o nosso relacionamento com Ele. Irmãos, a terceira coisa foi a nova oportunidade que Jesus concedeu a Pedro. Todas as vezes, e foram 3, porque Pedro negou a Jesus 3 vezes, então Jesus pergunta 3 vezes: amas-me mais? Amas-me? 3-1, 3-2, amas-me, Pedro? 3-3, empatado o jogo. E aí, depois de perguntar, cada vez Jesus diz para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas. Há uma outra versão. E então, irmãos, Deus nunca nos vê os nossos fracassos como casos perdidos. Deus não tem latas de lixo. Deus nunca vê as nossas falhas e diz: agora acabou. Irmãos, há esperança, porque Jesus nos ama muito e é muito paciente. E então ele diz: você me ama? E se você me ama, você vai aproveitar essa oportunidade que eu vou lhe dar. Você vai me mostrar que me ama, se envolvendo com as minhas ovelhas. Você vai pastorear as minhas ovelhas. Você vai se envolver com a igreja. Você vai se envolver com os crentes. Você vai se envolver com os salvos. Você vai pastoreá-las. Você vai cuidar delas. Você vai mostrar que me ama, envolvendo-se com a igreja. E há muita gente que diz que é crente, mas não quer saber da igreja. E há muita gente que diz que ama Jesus, mas não ama a igreja. E Jesus disse: Pedro, vou lhe dar uma nova oportunidade. A nova oportunidade é você mostrar que você me ama. E sabe como é que você vai fazer isso? Não fazendo declaração de amor para mim, não. Você vai mostrar que me ama de uma maneira muito prática. Você vai cuidar das minhas ovelhas. Então vai pastoreá-la. Como é que a gente então pode responder às oportunidades
e as iniciativas de Deus quando nós fracassamos com Ele. Irmãos, Plínio Marcos, que foi um autor e um autor teatral, ele tinha uma peça de teatro, que talvez seja uma das peças teatrais mais vezes montadas, peça de teatro brasileira, uma das peças mais montadas no Brasil. E o nome da peça é Brasileiro, Profissão, Esperança. E o crente em Cristo deveria ter esperança. Um crente é chamado para viver em esperança. Eu me lembro que eu estava fora do país e volta e meia conversava com um pastor que era amigo meu. E uma vez ele ligou para mim para alguma coisa e eu tinha notícias muito ruins do Brasil. Porque notícia ruim do Brasil não é assim tão difícil da gente ter, né? A gente passa por uma crise e fala, ufa, agora vai ser maravilhoso. E daqui a pouco entra em outra, né? A gente é assim, né? Mas eu, ingenuamente, estava lá e eu falei assim para ele, olha, parece que as coisas aí estão mal, né? Eu estou ouvindo umas notícias tão ruins aí do Brasil. E aí ele me disse assim, quando foi que esteve bem alguma coisa aqui? Olha o que ele falou, irmãos. Quando foi que esteve bem alguma coisa aqui? Mas, irmãos, o Evangelho não é como o Brasil, não. O Evangelho é cheio de esperança. O nosso passado foi esquecido. Nós fomos perdoados. Deus não esfrega nos nossos rostos os nossos pecados. Ele não pede folha corrida nem prontuário. Não vive fazendo cobrança. Deus vive nos oferecendo oportunidades. Se você tem fracassado, se você fracassou, se você caiu, não é o fim. Então a primeira coisa que você se fracassou diante de Deus, e esse fracasso toca o seu coração, a primeira coisa que você devia fazer é ter esperança. A Bíblia diz que Deus é riquíssimo em misericórdia. Eu gosto dessa frase de Efésios 2. Ele podia dizer, olha, Deus é rico em misericórdia. Nós íamos ficar todos satisfeitos. Mas o autor, inspirado por Deus, diz, meus irmãos, Deus é riquíssimo em misericórdia. Então, primeira coisa que nós devemos ter quando fracassamos, mesmo quando fracassamos diante de Deus, é termos esperança. A segunda coisa, tenha cuidado com algum sentimento de culpa. Olha só que interessante, Pedro e Judas tiveram a mesma experiência depois do fracasso. Só que Judas, que também fracassou, ficou com um sentimento de culpa que o levou ao suicídio, que o levou à morte. Em Pedro, o sentimento de culpa o conduziu ao choro e ao arrependimento. Então, tome cuidado, porque o Espírito Santo não cria em nós um sentimento de culpa. Eu vou repetir isso. O Espírito Santo não cria em nós um sentimento de culpa. Ele produz em nós uma convicção de pecado. E essa convicção de pecado ele faz para nós caminharmos para o arrependimento e mudança de vida. O Espírito Santo sempre nos empurra em direção a Cristo e ao perdão. Mas não para o nosso desespero, não para o suicídio, não para achar que não há mais saída. Ele nos empurra para Deus e para o perdão, para a renovação da nossa experiência, para Deus nos pegar quebrados, pegar todos os nossos cacos e restaurá-los para a sua glória. O Espírito Santo nos empurra para o Calvário. E no Calvário não há acusação,
mas perdão. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É a minha história na quarta-feira, a primeira palavra da cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. No Calvário não há recriminação, lá do Calvário, com arrependimento é dito, hoje estarás comigo no paraíso. Foi isso que Jesus disse para o ladrão. De Jesus vem o gesto de perdão, de reconciliação. Se você anda com um fardo de culpa no seu coração, pergunte, você está colocando isso, esse sentimento de culpa diante de Deus? Porque Deus oferece perdão através do seu arrependimento. Ele tem graça, Ele tem restauração. Sabe qual foi a última palavra de Jesus no Evangelho de João? Segue-me. E sabe para quem Jesus disse isso? Para Pedro. Foi isso que Jesus disse para Pedro, segue-me. E eu não quero saber de nada do que lhe aconteceu, segue-me. Você quer alguém que queira tratar a sua vida com uma nova oportunidade que não Deus? Deus quer pegar os seus fracassos e dizer para você, eu vou dar um zero nisso tudo, zerar a conta, e você vai à cruz, lá há perdão, nós vamos zerar, porque eu já lancei sobre Jesus toda a sua culpa, e haverá uma nova oportunidade para você. Sabe o que mais você tem de fazer? Aceitar a oportunidade de Deus, aceitar a oportunidade que Deus lhe dá. O homem que disse, ainda que seja necessário morrer por ti, nunca te negarei. Quebrou aquilo que ele dissera naquele dia pela manhã, mas teve uma nova oportunidade. Assumiu o seu erro, confessou o seu pecado e foi fiel até a morte, depois da segunda oportunidade. A história conta, não a Bíblia, mas a tradição conta que no fim da sua vida, Pedro foi condenado à crucificação. E ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer como seu Senhor. Você pode cair, qualquer um de nós pode, mas a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe, não caia. A Bíblia também nos conta que até os anjos caíram, 1/3 dos anjos caíram. Mas se falharmos em qualquer área da nossa vida, lembremos daquilo que Jesus, lembremos-nos daquilo que é dito. Deus se interessa por quem falha. Deus não tem lixeiras. Você fracassou espiritualmente, está se sentindo um fracassado? Você já prometeu alguma coisa a Deus e nunca cumpriu? Você, num momento de sufoco, prometeu que ia viver uma vida totalmente dedicada a Ele e ficou bom e nunca mais se virou para Deus? Você tem fracassado em algum relacionamento e no relacionamento com Deus? Em alguma área da sua vida e na sua área espiritual? Não se desespera, não se desespere. Cristo tem interesse por você. Cristo pode e quer mudar a sua vida. E quem me autoriza a pregar isso é aquele que virou-se para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Você ama Jesus? Você fracassou?
Você está com vergonha porque você não está vivendo os padrões de Deus? A única coisa que Jesus quer saber de você é como se Ele estivesse, Ele e você, Ele olhando nos seus olhos. E você está só diante de Jesus. E Ele está só interessado na seguinte pergunta e na sua resposta: você me ama? Você me ama mais do que os outros? Você me ama? Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Baixa sua cabeça aí. Deus não tem lixeiras. Deus não tem saco de lixos. Deus quer pegar a gente naquilo que a gente não está 100%. Trabalhar para que nós nos arrependamos, confessemos os nossos pecados. Deus, eu não tenho conseguido, Deus. Deus, eu já te prometi tantas vezes, tantas coisas. Deus, tantas vezes quis me acertar contigo, nunca consegui. Eu acho que eu sou um caco. Eu tenho vivido como se não houvesse mais esperança para mim. Oh Deus, eu fracassei quando eu não devia fracassar. Deus, eu desapontei o Senhor. Ele é riquíssimo em misericórdia. E Ele vem a você nessa noite, dizendo que não tem lata de lixo, que Ele quer lhe dar um abraço, Ele quer perdoar a sua vida, Ele quer alcançar o seu coração, Ele quer que você volte-se para Ele, Ele quer lhe dar um beijo de perdão, Ele quer lhe dar uma nova oportunidade, Ele quer manifestar graça na sua vida. Ele quer agir na sua vida como um Deus cheio de compaixão, que olha para você e vê todo o seu potencial e diz para você: pode vir para mim. Se você me ama, só preciso que você me responda: você me ama? Porque se você me ama, eu sei o que eu posso fazer diante das expressões e das manifestações do seu amor por mim. Eu vou pegar a sua vida e vou usá-la para o louvor da minha glória. Você crê que Deus pode fazer isso com você? Se você crê, eu convido você a dizer para Jesus: Jesus, eu te amo. Jesus, eu quero te servir. Eu quero me envolver com o Senhor. Eu sou de Jesus, eu sou teu. E a minha vida está nas tuas mãos. Se você ouvir aí Ele dizendo para você: apacenta as minhas ovelhas, é a voz desse Deus que ama, dizendo que quer usar a sua vida para a sua própria glória. Baixe a sua cabeça. Ore ao Senhor. Talvez você não tenha muito argumento para dizer para Deus. Talvez você não saiba nem o que dizer para Deus, mas é Ele quem está tomando a iniciativa. É Ele que vem ao seu encontro. É Ele quem busca você. Não é você que vai impressioná-lo. Ele quer reatar. Ele quer amá-lo e fazer desse amor algo grande em sua vida. Venha e diga: Jesus, eu te amo. Jesus, aqui está a minha vida no teu altar. Jesus, eu fracassei. Jesus, eu te desapontei. Jesus, mas eu sou teu, porque eu te amo. Perdoa-me, e aqui está a minha vida nas tuas mãos. Se nessa noite Deus está falando ao seu coração que essa mensagem é para você, para o seu coração,
e você, pelo impulso do Espírito Santo, está dizendo aí no seu coração: Jesus, eu te amo. Jesus, algumas vezes eu tenho falhado, algumas vezes desapontado, mas eu te amo. Eu sou teu e eu quero viver para ti. Então, de onde você estiver, levante a sua mão, e você vai levantar a sua mão para Deus. Não é para mim não, só para dizer: Jesus, nessa noite eu estou reafirmando que eu te amo e eu sou teu. Nessa noite eu estou pedindo que o Senhor me ajude a te amá-lo mais, e eu estou colocando a minha vida no teu altar. Eu estou colocando a minha vida para ser usada como o Senhor quiser usá-la. Eu estou dizendo para o Senhor: eu te amo, eu sou teu, usa minha vida para a tua glória. Não quero nem saber quem está com a mão levantada ou não. Não estou dizendo que você com a mão levantada é um grande pecador. Não estou dizendo que você com a mão levantada é uma pessoa que tem vivido fora dos padrões de Deus. Eu estou dizendo que se o Espírito Santo está dizendo para você: você quer declarar que me ama, que ama Jesus, então levante a mão. É isso. É isso que eu estou falando. E se você quiser expressar isso, levantando a sua mão, glória a Deus. Porque Deus quer usar a sua vida para a glória dEle. Deus tem bênçãos para você, mas Deus quer usar você para que você seja bênção também no reino de Deus. Vamos orar? Pastor Mauro, ora para a gente, por favor. Talvez você não tenha levantado a sua mão. Eu fiquei de pé, porque eu sou falho. Tem duas áreas da minha vida que eu falho constantemente. Eu luto com Deus. Eu tenho certeza que muitos têm lutado com Deus em algumas áreas, mas você quer vencer com Deus. O pastor pediu para levantar a mão, eu fiquei de pé, porque eu sabia que ele ia orar e eu queria receber essa oração. E ele pediu para eu orar. Eu quero convidar você, que assim como eu, quer declarar ao Senhor: Senhor, eu te amo, me ajude. Fique de pé e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, porque como o nosso pastor disse, o Senhor é rico em misericórdia. Por causa do seu grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. E o que nós te pedimos nessa noite, dá-nos vida, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que desagrada ao Senhor, tudo aquilo que nos aproxima do mundo, tudo aquilo que nos inclina para uma vida distante do Senhor. Cada um de nós tem suas batalhas, suas lutas, e estamos buscando no Senhor em oração a libertação, buscando a vitória espiritual, buscando a santidade para a nossa vida. Por isso eu quero pedir a tua bênção, a começar em mim. O Senhor sabe do que eu estou falando, e também quero pedir tua bênção sobre meus irmãos. Nós, os que reconhecemos aqui humildemente diante do Senhor, que carecemos da tua graça, carecemos do teu socorro, porque te amamos. O Senhor conhece o nosso coração, o nosso proceder, sabe que temos falhas, pecados, e por isso confessamos diante do Senhor os nossos pecados. Pedimos ao Senhor que nos dê forças para não pecar, e pedimos ao Senhor que nos conduza triunfantemente em Cristo Jesus. Que teu Santo Espírito nos guie, nos dirija e nos dê vitória espiritual sobre as dificuldades espirituais que temos enfrentado,
sobre as tentações que se colocam diante de nós, sejam tentações advindas do mundo, de Satanás ou da nossa própria carne. Ajuda-nos, Senhor, e socorre-nos, porque nós te amamos. Estamos aqui declarando isso. E o Senhor, mais do que a nós mesmos, conhece o nosso coração. Por isso, pedimos a tua bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa amada primeira Igreja Batista em Teresópolis. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém.